Vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la na Epístola de Judas, capítulo único. Vamos ler a partir do versículo 17. Todos encontraram? Vamos ler então, né? 17 a 25. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais são os que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Queridos, hoje chegamos à mensagem final desta epístola, né? Nós conseguimos cumprir com o que foi proposto, de falar essa epístola desde o seu início até a conferência. Como na semana que vem já será a nossa conferência, no dia 17, numa quinta-feira, é bom lembrar que na semana que vem nós não teremos o estudo de quarta. Por quê? Para não ficar uma semana muito intensa, né? Nós vamos vir na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, então creio que é suficiente, né? Então não precisamos de fazer um esforço maior desnecessariamente, tá bom? Bem, então nós hoje chegamos à última mensagem e eu quero aqui dividi-la em pelo menos 3 pontos que são importantes. Veja na sua Bíblia, o versículo 17 diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos hoje à noite é sobre essa necessidade dessa lembrança. Em segundo lugar, versículo 20, eu quero abordar aqui alguns conselhos que ele nos concede, no sentido de como nós devemos então viver nestes dias finais. E em terceiro lugar, a recomendação que ele dá acerca daqueles que estão se perdendo e mesmo daqueles que estão no erro, né? São esses 3 pontos que Judas traz para concluir a sua carta, sem contar, evidentemente, com a doxologia, que é essa oração final que ele faz nos versículos 24 e 25. Bem, diante do quadro que Judas nos apresenta, é importante lembrar que Judas apresenta um quadro muito dramático. Se nós lermos, por exemplo, a segunda carta de Pedro, lermos Judas, lermos 2 Timóteo, são 3 cartas, por exemplo, que trata com bastante profundidade acerca de como seriam os últimos dias da história humana. Tanto 2 Pedro vai dizer sobre os últimos dias. Aqui Judas, ele diz assim também, versículo 17, né? Versículo 18, os quais vos diziam no último tempo. Então Pedro fala sobre isso na sua segunda epístola, Judas também fala, e 2 Timóteo também nos adverte com respeito a esses últimos dias finais da história humana. Ou seja, a Bíblia, em pelo menos 3 livros, evidentemente que em todo o Novo Testamento nós vamos encontrar advertências como esta, como também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, mas essas 3 epístolas, de uma maneira particular, ela nos desperta a atenção, nos chamando à lembrança. Quando ele diz assim, olha, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que os apóstolos disseram. Ele quer dizer que é muito provável que, em razão do tempo em que a gente vive, é um tempo não somente de muita apostasia, um tempo de muito engano, mas sobremodo também um tempo de uma vida muito intensa, de muito labor. Nós vivemos numa vida muito corrida, de muita tecnologia, de muito trabalho, de muitos afazeres. Até algumas pessoas que dizem assim, às vezes, né?
Parece que o tempo está passando mais rápido. E eu digo, não, o tempo continua sendo contabilizado, né, mediante o seu movimento de rotação da Terra. Minutos, segundos, minutos, né, horas, enfim, dias. A questão é que nós temos um acúmulo de atividades tão grande que nós não vemos o tempo passar.